Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz desta segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025. Eu sou Fernando Rudnick e estou acompanhado da nossa dupla dinâmica Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Estamos prontos aí para falar de tudo do futebol aqui de Curitiba, do Paraná e também do mundo, já que temos Copa do Mundo, grupos anunciados, vamos comentar tudo isso e muito mais aqui nesse podcast Carneiro Mafuz. Mas antes, aquele recado para você que está nos assistindo. Por favor, se inscreva aqui no YouTube do 12 Esportes, se ainda não for inscrito. Siga o nosso site, o nosso podcast. Hoje temos uma pesquisa muito legal lá no site, o link vai estar aqui. Vamos falar mais sobre isso, uma pesquisa de torcidas no futebol paranaense, mais especificamente aqui em Curitiba. Durante as semanas vamos lançar mais conteúdos aí sobre outras cidades também do estado do Paraná, mas logo mais a gente comenta sobre isso. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe o podcast para todo mundo que você conhece e deixe o seu like, deixe a sua curtida para nos ajudar. Então vamos lá, meus queridos, vamos começar com a notícia do dia quentinha, que é a confirmação do novo técnico do Coritiba. O Mozart vai ser substituído pelo Fernando Seabra, Carneiro Neto e Augusto Mafuz. É uma boa? É ruim? O que vocês acham? Olha, primeiro eu gostaria que você descrevesse o Fernando Seabra. Eu sei que ele passou pelo Atlético na base e parece que Cruzeiro e Bragantino. É só isso ou tem mais? Exatamente, ele tem 48 anos de idade, fez a maior parte da carreira em categorias de base. Clubes profissionais que ele dirigiu, somente Cruzeiro, onde ele estreou, teve 56% de aproveitamento no Cruzeiro e depois foi para o Bragantino. No Bragantino ele teve 40% de aproveitamento, ele tem menos de 100 jogos comandados como técnico profissional. No Bragantino ele salvou o time lá da Bragança Paulista do rebaixamento, inclusive ele era o técnico naquela vitória do Bragantino sobre o Atlético na Arena da Baixada, e depois não fez uma campanha tão boa nesse ano, foi demitido do Bragantino e agora vai para 2026 assumindo o Coxa. Eu considero essa contratação uma aposta da diretoria de futebol do Curitiba, dos executivos da SAF que tocam futebol no Curitiba, mas é uma aposta que depende de resultado. O Curitiba tem que ter uma base reestruturada do seu elenco. Acho que foi um erro grave perder o Mozart. Agora vamos fazer essa aventura com o Fernando Seabra. E, repito, depende de resultado. Se ganhar 2, 3, empatar, seguir, segue em frente. Mas se levar 3 pauladas, 4 pauladas na Série A, bye bye Brasil. Entra em crise o futebol coxa branca. Eu já acho que ele não se sustenta. Eu vou contar por quê. Eu escrevi uma historinha ali no 1-2. Seabra o criador dele é o Mário César Petralli. Dele e do Willian Thomas. Se deve lembrar do Departamento de Inteligência do Futebol do Atlético, que um dia o Mário sonhou e criou, e quem que ele trouxe para comandar? Mas não combinaram com o Albert Einstein, né? Esqueceram. O Willian Thomas. O Willian Thomas foi criado pelo Petralli. Aí veio o Seabra, em 2020, treinou o Sub-17 do Atlético. Era o projeto do DIF. Deu no que deu. Agora, veja bem, o Curitiba ficou... Eu não entendi ainda os detalhes da não permanência do Mozart. A história está mal contada. Sabe? Não fechou. Está mal contada, tanto pelo Curitiba Exatamente. Como pelo Mozart. O Mozart, ele não quis entrar em detalhes, provavelmente a coisa tem mais profundidade, e porque ele se limitou a falar de salário. Não houve acordo salarial. E não foi isso. E eu acho que não foi, evidentemente, porque o Mozart dá de 10-0 no Fernando Seabra, de largada, assim. Então o Curitiba corre um sério risco, eu estou falando para a torcida coxa branca, ficar atenta, porque realmente o mais importante, ainda nós não ouvimos a notícia das contratações dos grandes reforços, principalmente no ataque.
Mas realmente é um laboratório. Abre-se o laboratório no Alto da Glória para novas experiências com o treinador. Quem está fechando com Coritiba é o atacante Pedro Rocha, que foi artilheiro da Série B pelo Outra Remo. invenção do Atlético. Ele esteve por aqui, Jogou aqui. foi embora, Sim. não jogou na Rússia, voltou, rodou e foi fazer gol no Remo. Quer dizer, jogador de segunda divisão. Mas é jogador já tem 31 Mas jogador anos. de segunda divisão, Fernando. Curitiba está contratando jogador de segunda divisão. Atualmente estava na segunda divisão, tenho que concordar. Mas é uma aposta de um cara que já tem uma bagagem grande. Jogou no Grêmio, jogou no São Paulo, jogou em outros times. Vem para o Curitiba para tentar suprir esse problema, essa carência no ataque. Não sei se vai ser, se é a resposta definitiva para isso. O Mafuz está dizendo aqui que acredita que não. Você acha que numa Série A ele não vai ter a mínima desempenho? condição. Jogador de segunda divisão, Série B. Vá por minha. E você, Carneiro, o que você acha? Olha, eu não lembro. Eu vi muito pouco o Clube do Remo jogar. O único Pedro Rocha que conheci é o uruguaio. E esse era um craque. Eu não sei de quem se trata exatamente. Me lembro uma leve lembrança que ele passou no Atlético, né? Quando era jovem. Fraco. Mas é pouco. O Curitiba tinha que fazer alguma coisa de impacto. Tanto no treinador, que já não fez, quanto de jogador. Mas vamos aguardar. A torcida que gosta de vaiar vai ter muitas oportunidades. Isso pode ser Quando eu uma verdade. afirmo, os coxas não gostaram muito quando eu disse que o Curitiba é um forte candidato ao rebaixamento. Está se confirmando o fato. Nesse ano, 2025, a gente viu o Mozart iniciar um trabalho, ter dois insucessos muito grandes, que foi a eliminação precoce no Paranaense e também na Copa do Brasil, mas mesmo assim ser bancado, né, no Curitiba. Vocês acham que o Fernando Seabra chega numa Série A com esse mesmo estofo? Assim, você acha que se isso acontecer, ele vai ser bancado? Diferente. O Mozart tem uma ligação com o Curitiba. O Mozart tem uma origem no Curitiba. Tinha uma origem no Curitiba. O Mozart politicamente era forte. Não dava para mexer com o Mozart por uma eliminação, como aconteceu na Copa do Brasil, no Paranaense. E outra coisa prejudicial é o calendário. Porque o calendário é muito duro, o calendário do próximo ano, que ele já começa... Eu não conto o Paranaense, porque praticamente a Atlético e Curitiba, que estão na Série A, vão jogar com as suas equipes de base. Né? Talvez até testem alguns titulares. Vai vir, é uma pré-temporada muito curta, porque começa no dia 7 de janeiro o estadual e 28 de janeiro o Campeonato Brasileiro. Então, esse senhor, Fernando Seabra, vai ter um problema muito sério, porque ele vai ter que administrar o estadual e logo em seguida a Série A. Depois, na frente, vem a Copa do Brasil. E no ano passado, não, neste ano que está se encerrando, o Mozart teve fôlego. Né? O Mafuz pegou bem, eles não quiseram vou trocar o técnico em 3 meses. Agora não, agora eu acho que um ano complicado, um ano atípico, por causa desse absurdo da Copa do Mundo, com 48 seleções. Depois faz inveja ao peladão do Nelson Comel na velha tribuna do Paraná, né? Agora, esse é um assunto para depois. O Curitiba está assim, está arriscando. O Curitiba está arriscando com um novo treinador. E eu pergunto, e o Atlético já contratou algum reforço? Já mandou embora algum perna de pau? Como Também é que tá? não. Ainda não. Não mandou embora e não contratou. Calma aí, ó. Pra gente continuar no assunto Curitiba aqui... Aliás, eu sonhei com o negócio aí, eu tive um pesadelo, eu queria fazer depois uma pergunta para você. O Curitiba já anunciou diversos jogadores que estão deixando o clube. Tem uma barca aí, ó. Quem é? Defensores, Alex Silva, lateral, né? Certo. O Zeca, Rodrigo Moledo, Matias Fráquia. Os meias, Felipe Machado, Giovani e Carlos de Pena. E no ataque, De La Torre, Gustavo Coutinho, Nicolas Careca e Everaldo. Vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já um time completo. O que dá mais valor ao trabalho que o Mozart fez. A própria diretoria reconheceu
a fragilidade desse grupo de jogadores da segunda divisão. Ele operou prodígio. Exatamente. Colocar o Curitiba com esse time mediano na Série A e ser campeão. E sem time. E daí não houve reconhecimento, Exato. Quer dizer, é um absurdo. Mas o Atlético não fez a barca dele ainda? Vamos entrar no Atlético? Ainda não. Eu sonhei, não o sonho do Carlos Drummond de Andrade, sonhei um sonho sonhado. O contrato do Pablo já terminou com o Atlético? Já. Não tem forma de voltar. Não. Mas o Mastriani tem. O Mastriani tem. Deus me livre. O Mastriani e o Diório também. Meu Deus. Mastriani e o Diório. O Atlético definiu que 7 jogadores que estavam no time profissional vão reforçar a equipe do estadual, tá? Goleiro Mikael, lateral direito Dudu, aquele que tinha ido para o Atlético Goianiense e o Atlético teve que fazer a compra dele, porque estava lá definida no contrato. Lucas Beleze, Abraão Lincoln, que o Carneiro gosta bastante, Abraão Lincoln. Pare. O Atlético não vai ganhar o Campeonato Paranaense. Isso é ridículo. Perder tempo com Dudu, Beleze e Abraão, isso é ridículo. Isso é um assinte para o torcedor atleticano. Mas é que tem que... Carneiro, o jogador volta, esse é o problema. O jogador volta, eu entendo o clube. O jogador volta, ele tem um contrato no clube. Esse contrato... E por que não afastam o diretor que fez o mau negócio? Daí Era mais simples. Tem que mandar embora. Afasta o presidente, afasta o diretor de futebol, tinha que mandar coloca gente competente e para de gastar dinheiro e fazer bobagem. Tinha que mandar embora o presidente e o diretor, o Márcio Lara. Completando a lista então, João Cruz, que foi decisivo aí na reta final da Série B, Renan Peixoto e o Renan Viana. Esses são os jogadores que, por enquanto, já foram anunciados que estarão no time do estadual. Claro, muitos deles vão fazer depois a transição para o time do brasileiro. Ponta Grossa, Operário se prepare para o bicampeonato. Tá molezinha. Mas tudo bem, mas quem que o Atlético vai mandar embora? Que não vai continuar no Atlético. A gente não tem uma lista definitiva ainda do que vai acontecer. Mas Diório, essa turma de Diório... Diório volta de empréstimo. Mas vão ter que negociar. A tendência tem salário muito alto. Se ele não for aproveitado pelo Daír, acho que não vai acontecer isso. Ele foi até bem lá no Chile, mas eu acredito que ele não fica, né? O Mastriani é outro caso de jogador que o Atlético investiu para contratar e não deu o retorno, agora volta de empréstimo. O Atlético vai ter que encontrar um clube para esse jogador novamente, ou faz uma rescisão. Mas o Atlético também vai passar por uma reformulação bastante grande, né, Carneiro? Não sei, sinceramente. Com esse noticiário que você apresentou, eu acho que o Atlético tem muito pepino. Muitas péssimas contratações, muitos vínculos. Por exemplo, o Patrick tem uma renovação automática. Não, o Patrick não. O Juliano. O Giuliano, isso. Tá. Os dois jogadores dispensáveis, né? Jogadores dispensáveis, são veteranos. Obrigado, até logo. O Márcio Lara que fez esse contrato do Juliano. A barca mais nova aí tem um ponta, Kevin Velasquez, é isso? Velasco. Também não joga nada. Mendonça tem que mandar embora. Mendonça tem que mandar embora. Você tem que arrumar o time para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é tanta gente, é tanta contratação que eu não sei se vai ter recurso financeiro. Também não conheço a estrutura econômico-financeira do Clube Atlético Paranaense. Eu acho que a situação também não é fácil de resolver, não. Tem um jogador do Atlético aí, sub-17, o Bruninho, é um jogador que está atraindo já a atenção de times de fora do Brasil. Isso é coisa de empresário, Fernando. Você vai aprender, vai demorar um pouquinho, mas você vai aprender. Isso é coisa de empresário. Só para... Mas é um jogador, o que eu ia falar, é um jogador que pode ser utilizado já nesse Paranaense. Tem um outro jogador que é o Kaique, que também tem o nome dele comentado aí fora, também pode ser utilizado. Ele jogou na Sub-17. Isso. Mas veja bem, a torcida do Atlético não está preocupada com o Campeonato Paranaense. Claro que não. Por ser paralelo ao brasileiro, ela está preocupada com o brasileiro. O Atlético tem uma base de time. Tem o goleiro, o lateral direito, um zagueiro,
tem um zagueiro. O Santos ainda não definiu sua renovação. Pois é, mas o Santos vai ficar mesmo, porque ele não tem para onde ir. O Fortaleza, que é o clube que ele tem contrato, agora foi rebaixado também. Não. Ele não tem para onde ir, então ele vai ficar no Atlético. Tem lateral esquerdo, aí falta meio campo e tem que definir o ataque. Quem vai jogar com o Viveiros? O ataque é Viveiros e Julimar. Exato. O problema do Atlético Leozinho básico, também. Central, o meio campo. é o meio de campo. Então, é isso que nós precisamos saber. Como é que eles vão contratar para a gente transmitir para o torcedor do Atlético. Porque o pessoal acha que a gente fica preocupado. Eu não estou nem aí. Entendeu? Com um time de futebol, o próprio Atlético, né? Que é o time da minha família, né? Meu pai foi conselheiro, também, né? Eu fui conselheiro, fui tudo. Agora, a gente passou a época de ficar comendo as unhas, né? Eu não tenho mais esse vício, nem com seleção brasileira, né? Agora, a gente quer que o melhor para o futebol paranaense. Por isso que eu estou preocupado com o andamento das coisas da dupla Atletiba nesse final de ano. Espero boas notícias até o Natal. Mas sabe, Carneiro, o que eu fico chateado hoje, atualmente, com o Atlético? Que você não vê um dirigente dar um pronunciamento, falar. O Petralha, ele é impressionante, o Mário Celso. Ele nunca se recolheu tanto como está fazendo agora. Não sei por quê. Está bem de saúde. O Atlético voltou para a primeira divisão. Talvez ele fique assim, porque quando não tem dinheiro, o Petralha fica meio nervoso de ficar quieto. Não sei se o Atlético está com caixa ou não está. Tem a questão da arena também. Da arena, é pesado esse ano para o Atlético. Questão da arena para resolver. Tem duas né? parcelas, 3 parcelas lá pesadas. É. Porque o prefeito, o município não vende o potencial construtivo. Até vende, mas paga parcelado para o Atlético. Vende nada. O do Atlético não vende. Meus amigos, vocês assistiram a última rodada do Brasileirão? O rebaixamento em jogo? Assistiu, olha, eu tentei dentro do possível assistir o que estava passando. O Santos e Cruzeiro. Me concentrei ali para ver os últimos dias de Neymar. E lamentavelmente não está em condições nenhuma de participar da Copa do Mundo pelo aspecto físico, e ele mesmo depois do jogo admitiu que ele está com um problema de concentração, de muita... E que vai ter que fazer uma nova cirurgia. Exato, coitado. Mas aí vem o seu Carlo Ancelotti, abre uma possibilidade de convocação. Bom, depois que o Carlo Ancelotti falou que o grupo do Brasil é muito difícil, aí, meu amigo, me desculpe, senhore Carlo Ancelotti, Marrocos, Haiti, Escócia, o senhor tem obrigação de ganhar os 3, tá? E o impossível nessa Copa do Mundo, desculpe já desviar, é ficar fora, porque classificam 2 em cada grupo, 12 grupos, um exagero de 48 seleções. Mais 8 terceiros. Se a metade disputasse o Campeonato Brasileiro, cairia para a Série B, né? Não tem time aí que não, meu Deus. Aí 8 terceiros colocados. Então, o impossível nesta Copa é você não chegar nas fases decisivas. E mais impossível será o Carlo Ancelotti explicar por que o Brasil finalmente não chega pelo menos numa semifinal. Porque o Brasil não chega a 5 Copas numa semifinal. Só que agora tem jogador. Individualmente, a safra é boa. A semifinal chegou em 2014, né? A última. Sim, por aquele papelão, né? Que foi o 7-1. Já a emenda a Copa do Mundo? Não, o Carneiro tem razão. Sabe o que é, Carneiro? Eu desconfio que o Ancelotti, ele valorizou muito e valorizou muito o que ele via na Europa de jogador brasileiro. Agora que ele está reunindo todo mundo, ele está vendo que a história não é essa. Que o Brasil tem um bom grupo de jogadores, mas não tem nenhum jogador decisivo. Não tem um Imapé, não tem um Yamal, um Pedri da França. Não, eu acho que tem. Não tem, cara. Eu acho que o Estevão e o Rafinha estão num nível acima do normal. O Rodrigo caiu muito, o Vinícius Júnior caiu muito. O problema todo é criar na seleção brasileira um sentido coletivo. Ele tem que escolher o time titular. Primeiro é isso. Olha, o titular é esse aqui. O reserva é esse e as opções são essas. Agora, vamos a partir do time principal, ele tem que ter alas, tem que ter zagueiros, meio-campistas. Agora, ele não pode perder tempo com o Paquetá, né? Então, são erros do próprio treinador, que os outros já cometeram igualmente. Você tem que ter convicção do time que você pode montar.
E o Brasil tem, sim, condição de montar um bom time. Não estou dizendo que é candidato ao título, né, perante a Inglaterra, a Bélgica, a própria Noruega, a França, a Espanha, Argentina. a Alemanha, a Argentina são superiores ao coletivo do Brasil. Mas o Brasil pode ser uma surpresa. Por que não? Seria bom, né? Nós temos uma oito surpresa. Jogos até São 8 jogos. O jogo para Chu. São 8 jogos. Agora, em relação ao brasileiro, aí a expectativa era ver se o Internacional... Porque o Santos já tinha livrado, mais ou menos. Se o Internacional permanecia ou não. Mas daí deu aquela confusão para os cearenses, né? Os dois caíram. Mas foi tudo dentro de uma lógica. Sabia-se que o Inter podia ganhar, como ganhou do Bragantino. Do Bragantino, e que o Botafogo podia ganhar mas como o Ceará ganhou. Perdeu para o time reserva do Palmeiras. Perdeu. Essa foi a grande surpresa. Sim, o Ceará estava meio livre. O Ceará era um time que tinha uma vantagem ali nos pontos, acabou perdendo o Castelão cheio, lotado, e foi rebaixado. E os dois cearenses... Eu não assisti nada. Eu ontem assisti o documentário A Antologia dos Beatles, na Disney. Uma coisa de louco. Quer dar uma palhinha aí? Alguma música? Não. Só fui ver no final. Muito bem. Mas gostei do Abel Braga, o gesto do Abel Braga, escrevi aí, saiu aí. Foi um ato de amor que ele praticou a favor do Inter. Sim, poucos profissionais, poucos na condição do Abel faria isso que fez. Semana passada a gente comentou aí sobre aquela fala dele que foi, né, ele foi fazer uma brincadeira e tem brincadeira hoje que não dá mais para fazer, né? E agora, né, conseguiu livrar o Inter. Ele tem uma identificação muito grande, né? Ele pediu desculpas depois pelo que ele falou, se enrolou até na resposta, mas enfim, ele tem uma identificação gigantesca com o Inter, né? Agora, campeão mundial. O problema do Internacional, claro, o Abel tem seu mérito, o Internacional está com muita dificuldade econômico-financeira e política. Esses clubes estão no limite de permanecerem sem virar sociedade anônima do futebol. Os clubes gaúchos em si, né? Os dois estão com crises. Exato. E daí a sociedade anônima também não tem se revelado uma solução 100%. Não. Né? Ela quebra o galho, como o Juarez Moraes e Silva Botafogo explicou em relação ao Curitiba. O Botafogo está muito mal. Está pegando fogo, está pegando fogo. O presidente Textor ganhou uma medalha da Prefeitura do Rio de Janeiro, em homenagem à sua presença. Exato. E o Botafogo derretendo. Não, e o Botafogo entrou, a Associação Botafogo entrou para bloquear a venda de jogadores, dizendo que o Textor está devendo 150 milhões para a instituição. O bicho tá pegando lá no Botafogo. O bicho tá pegando e vai longe essa não, mas tem muitos clubes com dificuldade financeira, o Corinthians, o São Paulo, para citar, sim, o Santos, né, evidentemente. Então nós estamos vivendo uma transição no futebol brasileiro muito, eu diria, delicada. Nós temos que ir com muito cuidado, prestar muita atenção, porque são clubes muito fortes, tradicionais, de grandes torcidas, mas muito mal gerenciados, muito mal administrados. E isso tem sido uma tendência. E isso é preocupante sob todos os aspectos. Sem dar detalhes, eu quero dizer que o Paraná resolve a vida dele até dia 18 agora. Até dia 18 de dezembro. Sem detalhes. Vai Sem deixar detalhes, esse spoiler. eu não posso falar detalhes. Então, depois de 18 de dezembro, você vem aqui e conta os detalhes. Até dia 18. Se der tudo certo, como está indo, são pequenos detalhes para resolver. Mas a possibilidade de resolver é boa. Vai. Existe uma chance? Não. A chance, se não der agora, não dá mais. Agora é a chance Mas de resolver. seria a venda para um grupo? Venda. Vamos esperar aí, dia 18. Muito bem. Meus amigos, lá no site do 12 Esportes e aqui no link também do vídeo, tem o link para a matéria, né, a nossa pesquisa, que foi encomendada pelo 12 Esportes, pesquisa do Paraná Pesquisas, sobre torcedores em Curitiba. Em Curitiba, né? Temos o ranking de torcidas em Curitiba. Vamos lançar ao longo da semana diversas matérias aí, falando das pesquisas, não só na cidade de Curitiba, na capital, mas também em outras cidades do Paraná, as 9 maiores cidades do Paraná, e eu trago os resultados aqui para vocês analisarem. Esse assunto eu gosto. Tá? É o tipo da polêmica que eu gosto. Vamos lá.
A resposta número 1 é não torce para ninguém. Quem que fez essa pesquisa? Paraná Pesquisas. Então, pesquisa feita que entre... hoje é um dos principais órgãos do Brasil de pesquisa. Exatamente. O CEO da Paraná Pesquisa, o Murilo Hidalgo, é muito capaz, é muito competente, conheço ele há mais de 30 anos. Está sendo respeitado. E ele tem muito respeito porque ele tem acertado as pesquisas, ao contrário de outros institutos, a nível de acertar a previsão de presidente da República, governadores de estados, ele é muito conceituado. Então essa pesquisa tem seriedade. Vamos aos números. Vamos lá. É uma amostra grande. 8.392 moradores entrevistados entre setembro de 2024 e novembro de 2025. Então é mais de um ano com uma amostra de 8 mil pessoas, é bastante gente. 28% não torcem para ninguém, tá? Daí aparece o Atlético com 24,2%, Coritiba com 19%, Corinthians 7,1%, e aí vem o Paraná 4,9%, Flamengo e Palmeiras empatados com 3,2%, São Paulo 2,5%, Santos 1,8%, Grêmio 1,7%, Inter 0,9%, e aí outros times 1,6% e não sabe ou não responderam 1,8%. Esse é o resultado geral dessa pesquisa. Então, o primeiro detalhe que eu acho terrível é o número de torcedores que não tem, número de pessoas que não tem time é maior do que Atlético e Curitiba. Isso. Maior que o Atlético e daí maior que o Curitiba. Isso é uma fatia de mercado que tinha que ser explorado. Eu tenho a seguinte leitura, vamos dizer assim, sobre isso. A nível estadual, o futebol paranaense é muito prejudicado pela história política e de colonização do Paraná. Nós perdemos o nosso que falou, Atlético, Curitiba e Paraná, os clubes da capital, perdemos para paulistas e mineiros, e o mercado do sudoeste e oeste para os gaúchos. Culpa de quem? Dos curitibanos que administraram o Paraná na República Velha, né, os famosos Afonso Camargo, Caetano Munhoz da Rocha, que simplesmente não colonizaram o Paraná. Eles eram os presidentes, chamavam, não eram nem governadores. E os empresários omissos, que preferiam jogar golfe no country club e ver corrida de cavalo no hipódromo do Guabirutuba e baile no Curitibano que ficava na Rua 15. Ou, eventualmente, no Café na Boca Maldita. Então, se nós tivéssemos colonizado o Paraná com gente do sul, gente da capital e do litoral, fatalmente nós teríamos a chance de ter torcidas dos nossos times no interior. Não temos. Nossos limites vão ali até Jaguaraíva, Guarapuava e União da Vitória. É o limite do futebol da capital. Agora, o que me surpreende, e o Mafuz tem razão, é esse índice altíssimo de gente que não torce para ninguém. Em Curitiba. Agora também tem uma explicação, porque os nossos times não têm presença nacional e internacional. Por que o Atlético passou o Curitiba? Porque ele se destacou. Né? Ele conseguiu um bicampeonato sul-americano, Copa do Brasil campeão e 2 vezes vice, 2 finais da Libertadores, Exatamente. Campeão brasileiro. O Curitiba, ao contrário, no período dessa pesquisa, o Curitiba estava em baixa. Né? 2024, até agora, o Curitiba estava na Série B. E o Curitiba não disputa a competição importante continental há muito tempo. Então é fácil de explicar. Agora, é lamentável que o Atlético tenha perdido o embalo. Porque o Atlético precisava ganhar uma Libertadores e ir para o Mundial de Clubes, porque daí ele disparava. E esse índice de 28%, alguém ia despertar. Mas peraí, esse time é bacana. Agora, também com aquela camisa horrorosa, fica difícil torcer. Aí um torcedor novo. Tem que voltar o distintivo tradicional do Atlético, tem que voltar a camisa rubro-negra, porque o Atlético não tem 31 anos só. O Atlético tem 101 anos. Não pode apagar 70 anos da história. Esse é um grave erro que está sendo cometido pela atual gestão do Furacão. Mas já há muito tempo. Há muito tempo, né? Já há muito tempo. E eu não sei se o Mário Celso ele tem influência, acredito que tenha, mas o setor de marketing do Atlético está arcaico, está velho, envelhecido, já não rende mais nada, sabe? Já não rende mais nada. Faz umas promoções, essa da cápsula do tempo, isso foi ridículo, durou 1 hora
a repercussão. Durou 1 hora a repercussão. Até hoje se fala na cápsula do tempo do New York Times, que aconteceu lá atrás, que foi feito no tempo da administração... a administração... Que não era só o Petralha que mandava. Não, era o Petralha, o Admirador. No ano 2000. No ano 2000. A cápsula do tempo na virada do milênio. Do Nelsinho Fanaia. Sim, isso eu acompanhei. Que surgiu a maior identidade que eu acho do Atlético, que é, além do Furacão, paixão eterna. Atlético, uma paixão eterna. Só foi uma coisa de louco. E a camisa do Atlético que está na cápsula do tempo é a rubro-negra. É a rubro-negra. Com o distintivo clássico. Exato. Não essa coisa aí, homenagem ao café, né? Pinhão. Café, não mistura. Pinhão com café não bate, Mafuz. É o café. Café no máximo é com brandy. Mas não encontrou, desde que surgiu essa camisa, com as faixas representando o Furacão, é um enigma aquilo ainda. E o distintivo do Atlético? O escudo do Atlético é apagado quando aparece nos sites. Exatamente. Não aparece CAP, porque apaga. É que eles não usam com a borda branca que deveria ser usada. Tudo errado. Tinha que mudar a camisa outra vez. Enfim, então tem lá no site do 12 Esportes a matéria com a pesquisa. Vamos soltar durante a semana diversas outras matérias, diversos recortes aí das 9 maiores cidades do Paraná. A gente vai ter a proporção, o ranking de torcida nessas cidades. E também tem nessa matéria aqui, aliás, tem uma outra matéria que já está no ar também, com a divisão entre as regionais da cidade. Então a gente tem essa proporção por bairros da cidade. Exato. O Carneiro é um historiador, e por ser um historiador, ele conhece mais a história do que eu. O Curitiba, no nosso tempo, quando eu era repórter, você era narrador, lá atrás, sempre teve torcida maior, não é mesmo? Não. Isso foi uma farsa numa pesquisa encomendada em 1969, que deu 55% para o Curitiba e o Evangelino ficou rindo atrás da porta. Daí deu, parece que 30% para o Atlético e 17% para o Ferroviário. Todo mundo sabia que era uma fria. O que aconteceu no futebol paranaense foi que, apesar dos inúmeros títulos do Curitiba, nas décadas de 50, 60 e 70, havia uma igualdade de forças. A torcida do Atlético sempre foi muito grande, porque o Atlético era muito forte nos anos 30, 40, até o Furacão. Aí o Atlético levou 12 anos para ser campeão, de 49 a 70. Aí mais 12, aliás, 12 não, menos, né? É isso? 12 anos. 12 anos de 58 a 70. Daí mais 12 de 70 a 82. Então você diz, mas diminuiu a torcida. Pelo contrário, o atleticano foi se unindo e foi ficando fortalecido. Havia um equilíbrio, eu diria. Agora, o Atlético passou o Curitiba já há algum tempo, não é essa pesquisa só que está mostrando. Não. O Atlético já na virada do século já estava na frente pelas conquistas que ele vinha obtendo e o Curitiba deu uma diminuída no ritmo. Carneiro, desde 2008, a Paraná Pesquisas faz esse levantamento. E desde 2008, o Atlético vence o Curitiba. Era uma margem menor e agora chegou a diferença a 5,2%, que é a maior diferença. Mas se o Atlético tivesse ganho a Libertadores, ou do São Paulo, onde foi prejudicado pela CBF e pela Conmebol, por uma questão de não poder jogar na Arena da Baixada, foi obrigado a jogar no Beira-Rio em Porto Alegre, com o São Paulo. E o São Paulo foi campeão da Libertadores e 15 dias depois, pelo Campeonato Brasileiro, jogaram São Paulo e Atlético. Na Arena da Baixada, os mesmos times, 4-1 para o Atlético, com o Rogério Ceni no gol. Então a história poderia ser outra. E aquela final com o Flamengo está mal explicada, naquela expulsão do Pedro Henrique e uma atuação ruim do Atlético, mal escalado pelo técnico Filipão. Agora, o Atlético, para dar um retorno, vamos dizer assim, já que existe uma proposta no Atlético, através do próprio presidente Mário Celso Petralha, então ele que trata de recuperar o tempo nesse ano que vai chegar. Tem que ganhar um título nacional. Ele tem que ganhar a Copa do Brasil ou próprio tentar o Brasileiro, para depois ir novamente na rota internacional. E o Curitiba tem que começar do zero. Vamos ver o que acontece. Beleza, meus amigos. Só para a gente fechar, então, se tudo der certo, na semana que vem o Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisas vem aqui para destrinchar essa pesquisa. Diferente aí, não? Não, mas tem um aniversário hoje. Sabe quem faz 71 anos hoje? Quem?
Roberto Costa. O mão Roberto de anjo. Costa, o mão do anjo. E você que deu o apelido, né, cara? Fui eu que dei. Carneiro que deu. Porque ele fazia assim para tirar a bola ele dizia, ó, mão de anjo. Aí o Alfredo Gotardi, o Caju, o pai, me encontrou e disse, num jogo lá do Atlético, Carneiro, você deu um apelido fantástico, ele é um mão de anjo mesmo, e ele tem o meu estilo de jogo. É o jogador mais próximo de mim, do meu estilo de jogar, que não suja o calção, porque o Rafael, que era o reserva do Roberto Costa, era espalhafatoso, era o famoso atirador. Ele se saía, mas era um baita goleiro também, ajudou o Curitiba no título de 1985. Parabéns ao Roberto Costa, o nosso mão de anjo. E a história dele foi retratada, foi escrita pelo jornalista e escritor Josias Lacour e Roberto Mão de Anjo. Muito bem. É um belo presente de Natal. Livro recém-lançado. É um belo presente de Natal. Muito bem, meus amigos. Semana que vem voltamos aqui no Carneiro e Mafuz. Tchau, tchau.